sejam todos bem-vindos no nome do nosso Senhor Jesus. Ao nosso encontro de todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre conquistas. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar fortemente no seu coração. Mas antes de nós começarmos, vamos orar? Vamos entregar as nossas vidas ao nosso Pai, pedindo a Ele que nos guarde, que nos proteja e que este tempo aqui seja para glorificar e exaltar o nome dEle. Coloque a mão no seu coração, aí onde você está, apresente a Deus os seus pedidos. Diga assim: Senhor, eu estou aqui neste dia, ó Pai, e mais uma vez, Senhor, estou disposta a ouvir a Tua palavra. Pai, entra no meu coração, Senhor, e trabalha, Pai. Muda os meus pensamentos, que estas palavras que o Senhor vem colocar hoje, Pai, na minha vida, que eu coloque em prática, que eu faça, meu Pai, aquilo que é necessário, pois tudo que eu preciso, Senhor, eu sei que eu posso encontrar em Ti. Ó Deus poderoso, Pai, te agradeço, Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor está me dando, de poder estar aqui, Jesus Cristo, para entregar a Tua palavra à vida de cada um dos Teus filhos. Desde já, Senhor, eu quero pedir por essas vidas que se encontram neste lugar. Se existe alguém que esteja enfermo, alguém que esteja necessitando de um milagre, meu Pai, já toca agora. Já cura, Senhor, esta pessoa. Tranquiliza a sua alma, o seu coração. Vai de encontro com cada necessidade de cada um de nós, meu Deus. E no momento que aqui estamos, Pai, trabalha na nossa vida e faz em nós aquilo que só o Senhor, meu Deus, tem o poder de fazer. Eu te entrego a minha vida, Jesus Cristo, nas Tuas mãos. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha me conduzir neste dia. E que o Senhor me use como um canal de bênção, Pai, para abençoar a vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês por esta oportunidade de estar aí junto com você aí dentro da sua casa. Que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua mente e escutar com muita atenção tudo que Deus tem a falar para você hoje. Muito obrigada a você aqui do Facebook, sejam todos bem-vindos. Quero aproveitar para pedir perdão para vocês ontem. Eu estava meio atrapalhada na hora da live e acabei saindo sem dar o meu tchauzinho para vocês. Saibam que vocês são muito especiais na minha vida. E também a vocês aqui do Instagram, eu agradeço, né? Nós estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Nós estamos aqui entrando na sua casa. Nós, quando eu digo, é eu que estou aqui na telinha, Jesus Cristo. O Espírito Santo está aí com você agora. Então recebe agora Ele na tua casa. Recebe agora cura na tua vida. Que essas palavras que hoje Jesus colocou no meu coração possa trazer para o teu coração alívio e paz. Dona Emília, eu quero te abençoar, quero te agradecer pelas suas orações, meu amor, porque um dia tu profetizaste da minha vida, que eu e meu marido um dia estaríamos falando do amor de Jesus. E eis que esse dia chegou, meu anjo. Obrigada do fundo do meu coração, gente. Nós temos que receber as palavras que são lançadas de bênção para as nossas vidas. Precisamos ter fé, pois a fé é que move montanha. E hoje eu quero começar falando de fé para você. Hebreus capítulo 11, do versículo 1. Hebreus capítulo 11, do versículo 1. Nós vamos começar hoje falando assim. O que é a fé? A palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia. Hebreus 11, capítulo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Aleluia. E eu já quero decretar aí, né, na tua vida. Eu já quero profetizar na tua casa que um milagre vai acontecer. Você não está vendo, a circunstância não está sendo favorável, mas não é porque você não está vendo
que Deus não está agindo. Deus está preparando um tempo bom, perfeito e agradável para abençoar a sua vida. Pois assim foi comigo. Eu creio que com muitos que acreditaram e confiaram em Deus, que neste momento você possa vir receber uma resposta de Deus para a tua vida. Bom, essa semana toda, 2 semanas, Deus colocou no meu coração essa série Superando Limites. Durante esse período todo nós falamos sobre sentimentos que deveríamos jogar fora de nossas vidas e atitudes que deveríamos tomar para chegarmos a conquistar o impossível que Deus tem para todos nós. Saiba que o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus faz o impossível. O possível, eu e você temos que fazer. Amém? Nunca esqueçam disso. Há responsabilidades, há coisas que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. E uma delas é você crer, é você lutar, é você não desistir, é você entender que nós temos um Deus que não desiste de nós, mas também temos um inimigo, um adversário que também vai fazer de tudo para nos atrapalhar. Ele não vai desistir, por isso que nós devemos estar sempre firmes na rocha que é Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre conquista, como conquistar o impossível com a ajuda de Deus, amém? Como? A situação que você está vivendo hoje aos teus olhos é impossível. Mas eu te digo pela fé, pelo nome de Jesus, que Deus tem o poder de transformar esta situação. Deus tem o poder de te curar, Deus tem o poder de transformar a sua vida, Deus tem o poder de restaurar o seu casamento, Deus tem poder e eu creio que o poder de Deus está se manifestando no meio do seu povo. E hoje eu quero falar que você pode viver grandes coisas, grandes conquistas, porque Deus pode ajudar você a se superar. Você poderá conquistar o impossível. Para você chegar aonde Deus quer te levar, você precisa primeiro ter muita fé. Pois a fé, ela é a certeza de que Deus vai agir no momento em que você precisar. Amém? Mas para você chegar onde Deus quer te levar, você precisa não somente ter fé. O que é a fé sem ação? Ela é morta. Então você precisa ter atitude. Você precisa ter disposição. Você precisa ter perseverança. Você precisa ter coragem. Você precisa acreditar em Deus e agir. Deus quer te levar. E para isso você precisa, além de tudo isso, é obedecer o que Deus te manda fazer, aleluia. Você precisa estar disposto a obedecer. Obediência nos leva à presença de Deus. O que o Senhor te mandar fazer, eu posso te dizer. Eu quis por muitas vezes mudar a minha vida com a força do meu braço, com a inteligência que eu achei que eu tinha. Mas enquanto eu agi pelas minhas forças, pelas minhas vontades, eu nunca consegui nem sair do lugar. Nós desistimos muito fácil. Nós fraquejamos rapidamente. Mas o dia que eu deixei Jesus tomar conta da minha vida, querido, é bíblico, a palavra de Deus diz. Não é pela força nem pela violência, é pelo poder que se manifesta através do Espírito de Deus. Gente, como você vai encher? Como você vai deixar Deus entrar num coração que está cheio? Como? Sabe, tudo que eu queria na minha vida era ser feliz. Mas os sentimentos que eu carregava dentro de mim não me deixavam ser feliz. Meu coração estava cheio de mágoa, cheio de raiva. Minha mente estava presa em pensamentos que me destruíam, que me causavam dor. O meu passado estava preso e estava me prendendo. Eu não conseguia ir para frente porque eu só olhava para trás. Eu só vivia olhando para trás. Eu fiquei estagnada porque o passado
ele tem um poder de nos dominar porque nós nos sentimos culpados por coisas que não fizemos e por coisas que fizemos também. Mas entenda, nós não podemos voltar lá atrás e consertar o passado, mas nós podemos evitar hoje que o passado atrapalhe a nossa caminhada, amém? Eu não conseguia seguir em frente. Sabe por quê? Eu estava sobrecarregada. Sentimentos muitos ruins estavam dentro do meu coração. Eu tinha dor, eu tinha tristeza dentro de mim. E isso só me afastava cada dia mais da presença de Deus. Eu era uma pessoa medrosa, ansiosa, preocupada, cheia de amargura, cheia de insegurança. E eu tinha uma atitude muito ruim. Eu era muito rancorosa. Eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia. Para mim, foi uma das coisas mais difíceis reconhecer os meus erros e perdoar. Tem alguém assim aqui? Eu tinha sido uma pessoa muito sofrida no passado. Eu sofri abusos, eu fui rejeitada, eu fui ferida. Eu fui abandonada, gente. Eu fui massacrada. E por pessoas que eu amava. Por pessoas que eram para me ajudar, em vez de me ajudar, dificultavam mais a minha vida. Pessoas que olhavam para mim e me desprezavam com palavras que machucavam meu coração. E eu fui carregando meu coração de ódio. Fui carregando meu coração de tristeza. E eu fui guardando muita coisa. Que eu cheguei ao ponto de um dia estar totalmente destruída. E o diabo se aproveita disso. É nesse momento que o inimigo se aproveita de nós. No momento que estamos frágeis, no momento que estamos abatidos, no momento que estamos totalmente debilitados. Durante 13 anos na minha vida, eu fui uma pessoa depressiva, como eu disse para vocês. Mas um dia Deus entrou no meu coração e a misericórdia dele se manifestou sobre mim. E Deus me libertou da escravidão, da depressão, da angústia. Me ensinou a perdoar, me ensinou que eu deveria recomeçar. Mas, um certo tempo, sempre o inimigo nunca vai desistir de nós. Deus havia me tirado de um buraco de lama, de imundície que eu vivia. Ele ouviu meu grito de socorro, né? Ele veio e me curou, porque Deus faz isso. Mas após algum tempo, eu vivi uns momentos difíceis. E quando a gente volta a passar por dificuldade, a gente meio que fica esquecido. A gente fica meio que deprimido, parece que vem uma situação e dá um esquecimento na memória da gente. E a gente acaba esquecendo das coisas maravilhosas que Deus já fez nas nossas vidas. E é aí que nós nos perdemos, não é verdade? Após Deus me curar da depressão, após Deus me curar da esquizofrenia, de tudo que eu passei na minha vida, eu iria enfrentar uma prova muito difícil. Uma prova de resistência, sabe? Uma prova que eu precisaria estar na frente, na linha de batalha. Uma prova que eu teria que lutar. E se eu quisesse vencer, eu teria que superar-me cada vez mais. Uma prova de resistência. Creio, Deus, que foi uma prova de preparação para estar aqui hoje com você. Porque Deus, Ele sempre nos prepara antes de nos entregar a nossa maior conquista. Vocês sabiam disso? Deus, Ele tem planos e o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso. Você pode estar passando uma prova hoje muito difícil, mas se você perseverar, se você confiar em Deus, Deus vai te ajudar a superar, e esta prova que hoje você enfrenta será um testemunho muito poderoso para glorificar o nome de Deus na tua vida. Quem crê nisso aqui hoje? Quem pega esta palavra para sua vida agora? Esta prova que você está passando hoje
é uma preparação para coisa extraordinária, algo extraordinário que Deus está preparando para a sua vida. Eu teria que cruzar uma ponte. Eu teria que fazer algo muito difícil. E eu precisaria ser muito forte. Eu precisaria ser muito corajosa para conseguir chegar do outro lado. Após tudo que eu havia vivido, após tanta luta que eu havia passado, Deus, ele vem, se manifesta na minha vida. É incrível que quando Deus nos abençoa, quando nós chegamos a um certo ponto na nossa vida que nós achamos que chegamos, conquistamos, a gente meio que esmurece. A gente já não ora com tanta intensidade, a gente já não vai à igreja com tanta vontade, a gente vai meio que se afastando de Deus, gente. Você sabe que eu aprendi na minha caminhada com Jesus? Que o que nos afasta de Deus não é o que nós não temos, mas sim aquilo que nós temos. Porque depois de que nós conquistarmos aquilo que a gente pede para Deus, a gente meio que se afasta de Deus. Quando a gente quer alguma coisa, a gente se apresenta para Deus. A gente é meio assim. Foi assim comigo. Eu não sei se foi ou é assim com você. Mas se você é assim, eu te peço no nome de Jesus, mude a sua atitude. Busque a Deus por aquilo que Ele é na tua vida, não por aquilo que Ele te dá. Porque o que Deus, Ele quer é você. O milagre que Ele tem para a sua vida está pronto. Ele quer a sua vida como testemunho do poder, do amor que Ele tem por você. E foi o que aconteceu comigo. Deus me cura. E logo em seguida Deus abre uma porta. Uma porta linda. Uma porta onde a carreira do meu marido começaria. E seria uma grande oportunidade para que eu mudasse de vida, para que meu marido mudasse de vida. Após tudo que nós havíamos passado, Deus dá uma oportunidade de um trabalho num grande clube. Mas eu aprendi uma coisa muito importante. Que se nós verdadeiramente estamos sendo preparados para coisas grandes, gente, a luta, ela é muito grande também. A luta que você está enfrentando, ela é do tamanho da vitória que você vai ter. A luta que você está enfrentando, a tua vitória vai ter muito mais poder. Você crê nisso? Grandes conquistas são grandes desafios. E para você ter o que Deus tem para você, você precisa estar disposto a lutar por tudo aquilo que você quer, por tudo aquilo que você pediu para Deus. Crendo, você precisa crer. Talvez hoje você esteja passando por uma luta muito grande. Mas eu creio que Deus, Ele está preparando uma bênção para você também. E se você for até o fim, eu te garanto no nome de Jesus que você vai sair desta situação vitorioso. Creio que muitas pessoas ainda não conseguiram alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, porque elas desistem antes de conseguir. Talvez você chegou perto, bem perto de alcançar alguma coisa para a tua vida. Mas por algum motivo aí, o barco começou a sacudir, as ondas começaram a se levantar e você meio que desanimou. Você não fez o que deveria ter feito, que era permanecer firme. Escuta, para você viver o impossível de Deus, você precisará Deus ser Deus na tua vida. Você precisará viver na dependência totalmente de Deus na sua vida. Pois é Deus que vai te conduzir. Você precisa estar disposto a fazer tudo o que Deus te mandar fazer. Você precisa estar disposto a dar o seu melhor. Pois para Deus, você sempre tem que fazer o melhor, porque Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Não faça de qualquer jeito, não.
Não faça de qualquer jeito. Seja o melhor em tudo que você for fazer a partir de hoje. Melhor em tudo, gente. Hoje, quando eu faço algo, eu faço para Deus, porque eu dou o meu melhor para Deus. Se eu fizer algo por você, você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para você, porque eu sei quanto você é importante para Deus. Não dê migalhas para Deus, dê o seu melhor para Deus, em todas as áreas da tua vida. Deus, Ele sempre está a nos conduzir. Deus, Ele sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida. Saiba que é assim que Ele age na vida daqueles que Ele escolhe para viver grandes coisas nessa terra. Você terá que fazer a sua parte. Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte, aleluia. Você está disposto a fazer a sua parte? Porque se você estiver disposto a fazer a tua parte, você pode esperar que Deus fará a parte dele. O meu deserto foi meu casamento, gente. Hoje eu estou falando do deserto que eu passei no meu relacionamento com meu marido. Após o meu marido conseguir um contrato muito bom, após ele chegar num time onde era o sonho da vida dele, ali a nossa vida passou pelo deserto. Uma das maiores provas que eu vivi na minha vida. Foi dali que eu comecei a enfrentar lutas que verdadeiramente teve dias que eu achei que não suportaria. Eu tive que ter muita coragem para seguir, gente. No ano de 2011, quando Deus deu a ele essa oportunidade, Deus não nos deu só apenas uma oportunidade de mudar a nossa vida. Deus realizou um dos nossos maiores sonhos, que era ter o nosso primeiro filho. E quando eu engravido, logo depois que o meu marido é contratado para este clube, eu engravido. Logo após a gravidez veio a notícia. Minha gravidez era uma gravidez de alto risco. Eu havia contraído uma doença, uma bactéria chamada toxoplasmose. Eu tive dengue hemorrágica e eu quase perdi o meu filho. A luta pela minha vida e pela vida do meu filho havia começado. Eu morava no Rio de Janeiro. Meu marido saía para treinar todos os dias, não tinha quem cuidasse de mim. Tomamos uma decisão de que eu voltaria para o Pará, onde minha mãe morava, para ser cuidada pela minha família, enquanto meu marido ficaria no Rio de Janeiro trabalhando. E foi ali, gente, naquele momento que começou crise no nosso casamento. No momento mais importante e feliz da nossa vida, o inimigo, ele entra. Ele entra e começa a bagunçar. Com a complicação na gravidez, eu fiquei muito debilitada e eu comecei a ficar pensativa. O inimigo começou a trabalhar na minha mente. O inimigo começou a colocar a insegurança. O inimigo começou a colocar a desconfiança. Ele começou a colocar o ciúme. Gente, eu me tornei uma mulher ciumenta. Eu me tornei uma mulher agressiva. Eu era aquela mulher que vivia. Eu ligava pro Patrick 30, 40 vezes no dia, gente, sem mentira nenhuma. Eu queria saber onde ele estava, o que ele estava fazendo. Eu pedia para ele ligar a câmera. Eu comecei a ficar descontrolada. Era como se eu tivesse sendo dominada pela força do inimigo novamente, só que eu estava sendo, mas eu não estava percebendo. Começou a luta, gente. Eu comecei a ficar cada dia mais possessiva, sabe? Eu queria tomar conta da vida dele. Eu era muito ignorante, eu cobrava, eu gritava, eu falava, eu xingava. Eu queria, sabe, destruir ele por telefone. Olha isso. E eu comecei a acreditar que ele poderia estar me traindo. E eu falava todo dia: você tá com mulher, você tem outra mulher, por isso que você tá assim frio comigo. Ele dizia: mulher, eu tô trabalhando.
Eu tô lutando para dar o melhor para o nosso filho e para você. Eu não posso ficar o tempo todo no telefone. Gente, quando a mulher começa a se sentir insegura, sai de baixo. Às vezes, os nossos maridos nem estão fazendo coisas erradas, mas o inimigo coloca na nossa cabeça isso, nós perturbamos até que um momento ele vai e faz tanto a gente perturbar. E foi o que aconteceu comigo. Eu perturbei tanto. Meu marido não era de beber. E meu marido sai, vai para um bar. E no dia que eu perturbei tanto meu marido, ele conhece uma mulher. Ele conhece uma mulher que conversou com ele, tratou ele bem, deu para ele o que eu não estava dando, paz. Sabe, muitas vezes nós só queremos cobrar, nós só queremos acusar, nós não paramos para ver o outro lado. Tá, eu estava longe dele, mas eu estava com a minha mãe, com a minha filha, ele estava sozinho. Em vez de eu ajudar, eu destruí ele. Eu peguei ele e falei, toma, vai para outra mulher. A minha atitude. Porque nós, mulheres, temos o poder de construir ou destruir a nossa casa. A mulher sábia, ela edifica, a tola, ela derruba. E eu derrubei a minha casa com as minhas próprias mãos. Eu joguei meu marido para os braços de outra mulher, pelas minhas atitudes, pela minha ignorância, por eu não vigiar, por eu deixar novamente o inimigo entrar na minha vida, porque é assim que o inimigo se aproveita. Deus te cura, Deus te livra, mas você acaba caindo na mesma armadilha. Gente, Deus, Ele faz tudo para nosso bem, mas nós muitas vezes estragamos tudo, colocamos pés pelas mãos. E foi o que eu fiz com a minha vida. Eu estava sufocando aquele homem. E ele estava passando um momento difícil, porque ele estava longe de mim. Nós nunca tínhamos ficado tanto tempo longe. E ali, em vez de eu apoiá-lo, eu só criticava, eu só julgava. Eu só pensava na minha dor, lá estava eu de novo, ali estava eu, com a mesma atitude, com as mesmas atitudes de sempre. Fazendo as mesmas coisas de sempre. Coisas que um dia havia destruído a minha vida, voltaram com mais intensidade. E é nessas horas que o inimigo destrói nossa vida. Meu marido se envolveu com outra mulher. E ali, ele já não atendia mais os meus telefonemas. Ele passava dias sem falar comigo e quando eu conseguia falar com ele, eu só xingava ele. Eu só falava palavras que menosprezavam ele. Lá eu novamente com o coração cheio de ódio. Ali eu novamente com o coração cheio de mágoa. Ali eu novamente com raiva. Eu tinha voltado a ser novamente aquela Sônia desequilibrada, medrosa, preocupada, desequilibrada e com o coração cheio de ódio. Eu coloquei novamente mágoa, eu coloquei novamente dor, eu coloquei novamente amargura, eu peguei tudo isso e coloquei dentro de mim novamente. Vigia. Vigia para te não cair em tentação. Vigia para te não fazer novamente besteira. Vigia para te não fazer exatamente o que o inimigo quer que tu faça na tua vida. Porque se você não estiver alicerçado na rocha, que é Jesus, você vai se perder. Você vai acabar colocando os pés pelas mãos novamente, você vai fazer exatamente o que o inimigo quer que você faça, destruir a sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 6,
No versículo 10 diz: finalmente fortaleçam no Senhor. Efésios capítulo 6 do verso 10 diz: fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Versículo 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Se você não estiver revestido da palavra de Deus, se você não estiver alicerçado, você vai dar brecha, pois o inimigo, ele vive ao redor procurando uma situação, uma brecha para entrar e destruir nossas vidas novamente. E foi o que o inimigo fez comigo. Ele não vai desistir de você, ele não vai desistir de mim, ele vai tentar de todas as formas fazer você se sentir do jeito que você se sentia antes. Ele vai jogar um contra o outro, ele vai porque ele não quer que você tenha uma família, ele não quer que você tenha uma vida, ele não quer que você seja feliz, ele não quer que você alcance o que Deus tem para você. Principalmente quando ele sabe que o plano de Deus é lindo, bom, perfeito e agradável. Deus, eles têm um plano para o teu casamento, Deus tem um plano para a tua vida. Você não pode desistir agora, você precisa lutar, você precisa reagir, porque é grande o que Deus vai fazer na tua casa. Mas não faça como eu, não se deixe levar pelas mentiras do diabo, pelos enganos dele, não. Você precisa estar vertido, pois tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Sua luta não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, não. A sua luta é contra o próprio inimigo que está novamente atuando para destruir a sua família. Mas é incrível como ele vem de uma forma astuta, ele vem rodeando. A Bíblia diz que ele fica como um leão, sabe, rodeando, procurando uma brecha. E quando ele pega a brecha, ele entra. Ele entra para te destruir. E é incrível que quando nós estamos passando por lutas, e pode ser a mesma luta, nós acabamos esquecendo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus já fez na nossa vida. Foi o que aconteceu comigo. É como se eu tivesse esquecido tudo que eu já havia vivido. Eu acreditei nas mentiras novamente, eu coloquei pensamentos ruins, eu achava não vou conseguir, eu achava melhor desistir, eu perdi o controle, eu acreditei que não seria capaz de vencer. E por causa disso quase eu destruí a minha família. Quase eu destruí a minha vida novamente. E eu quero te dizer hoje no nome de Jesus. Talvez você esteja enfrentando algo no seu casamento. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil, mas não caia nas mentiras do diabo. Não lute pelo seu casamento, lute pela sua vida, porque nada está perdido. Deus pode restituir, Deus pode mudar, Deus pode fazer o impossível acontecer. Você precisa reconquistar aquilo que é seu. Você precisa superar os seus limites. Porque quando o inimigo vem, ele vem com uma força poderosa, ele quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Eu estava tão amargurada, eu estava tão triste que eu não estava nem me preocupando com uma criança que estava dentro de mim. A gente fica cega, a gente fica cheio de ódio, a gente não pensa nas consequências que vai trazer isso para a nossa vida e a gente acaba fazendo tudo o que o diabo quer. Em vez da gente fazer alguma coisa para salvar o nosso casamento, em salvar a nossa vida, nós destruímos mais. Nosso filho nasceu. Logo que meu filho nasceu, eu tomei a decisão de voltar para casa. E quando nós passamos a conviver juntos, as coisas pioraram, gente. As coisas pioravam porque quando eu via o meu marido, eu tinha ódio dele. Mas quando ele estava longe de mim, eu chorava por ele. As coisas pioravam porque eu via ele sair de casa e não voltar mais. Eu via ele, foto deles nas redes sociais com outra mulher e eu ficava desesperada com aquilo. Eu comecei a entrar em desespero, eu comecei a fazer tudo errado, eu saí atrás dele, eu paguei detetive para ir atrás dele, eu quebrava o apartamento inteiro, eu coloquei a vida do meu filho em risco, eu cheguei ao descontrole, eu voltei novamente para aquele poço da depressão novamente. Eu estava perto,
de novamente destruir a minha vida. Eu estava perto de fazer uma besteira comigo mesmo novamente. E eu, que tinha sido curada, libertada por um Deus poderoso, não conseguia nem orar. Teve um momento em que eu estava muito angustiada, eu já até disse isso uma vez, num testemunho, e eu estava sentada num parque, e eu já não aguentava mais a situação que eu estava vivendo. E aí eu comecei a orar: Deus, faz alguma coisa na minha vida. Oh Deus, envia ajuda, porque eu não estou aguentando mais. Se o Senhor não fizer algo, Deus, eu vou tirar minha vida, eu vou tirar a vida do meu filho, porque eu não aguento. Eu não aguento mais. Eu lembro que quando eu acabei de orar, uma mulher pegou no meu ombro e disse: eu estou aqui. Deus enviou uma mulher para falar comigo, uma mulher para me ajudar, uma mulher para me aconselhar. E, gente, foi incrível. Porque quando você ora de todo o coração, quando você busca a Deus de todo o coração, Ele age. E ali Deus respondeu aquela minha oração imediatamente, porque era muito sério o que eu estava vivendo. Eu estava disposta a tirar minha vida e a vida do meu filho. E Deus envia aquela mulher que me fala palavras que transformaram a minha vida. E ali eu lembrei novamente: Jesus, oh Jesus, tu pode fazer. Se tu me curou de uma depressão, se tu me tirou daquela situação, tu podes fazer na vida do meu marido, tu podes fazer alguma coisa por mim novamente. E eu voltei a ler a palavra de Deus, porque eu estava afastada de Deus. Porque o diabo enche o nosso coração de ódio, de tristeza, que nós nos afastamos do único que pode nos ajudar, que é Deus. Só Deus tem o poder de mudar isto aí. Só Deus tem o poder de entrar no coração do seu marido, no seu coração. Ninguém mais pode fazer isso. Deus. E eu comecei a buscar a Deus novamente. Eu comecei a clamar a Deus novamente. Porque nós deixamos de buscar a Deus. E um dia, quando eu estava orando, aleluia, o Senhor falou comigo: filha, olha para você. Veja como você está novamente. Por que você está desse jeito? Você já se esqueceu que eu sou teu Deus? Você já se esqueceu das coisas maravilhosas que eu já fiz na tua vida? Olha, eu falo isso pra você porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer que você escute hoje. Eu tenho certeza que Deus quer que você escute isso agora. Filho, filha, você já esqueceu que eu sou Deus? Que eu estou em todos os lugares, em todos os momentos, eu estou aí contigo agora e eu posso mudar a tua história. Tu já te esqueceu das vezes que tu tivesses grandes experiências comigo? Tu já te esqueceu do que eu sou na tua vida? Foi isso que Deus fez comigo. Aleluia. Deus falou: filha, você está se deixando levar por ódio de novo. Você está se deixando levar por medo, por tudo aquilo que um dia eu tirei de você. Você está trazendo de volta para a sua vida. E você não está dando conta com isso. Olha a tua atitude de novo. Veja o que você está fazendo novamente. Veja a tua atitude, teu comportamento. Filha, pare agora. Pare de lutar sozinha, porque eu estou querendo lutar contigo, diz o Senhor, aleluia. Você está fazendo tudo errado. Ele falava assim para mim: para, me deixa te ajudar. Deus está falando para você também. Me deixa te ajudar.
Me deixa ser Deus na tua vida. Você aceita a minha ajuda? A primeira coisa, filha. A primeira coisa, filho. Você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Para você estar pronta para perdoar o seu marido. Aleluia! Para você estar pronto para perdoar esta pessoa, você precisa mesmo se perdoar. Você está se sentindo culpado. Você já me pediu perdão e eu te perdoei. O Senhor está falando com você também. Deus falou assim comigo e Ele está falando assim contigo também. Deus fez eu lembrar dessas palavras hoje para que você pudesse escutar o que Ele diz. Eu já te perdoei. Eu estou preparando você para perdoar. Eu já te perdoei. Estou preparando você para perdoar. Quem vai aceitar esta situação para mudar a sua vida hoje? Eu já te perdoei. Agora você precisa se perdoar e se preparar para perdoar. Deus falou para mim, você precisa lembrar-se disso. Lembre-se de que você já sofreu muito por falta de perdão. Lembra o que a falta de perdão fez na tua vida? O seu marido errou, filha. Você também já errou. Você lembra? Você lembra? Então, você precisa dar uma chance para ele. Você precisa dar uma chance para ela. Você precisa dar uma chance para você. Você precisa dar uma chance para esta pessoa que está sofrendo quanto você. Deus falava para mim, olha para você e veja o quanto você está deprimida. O quanto você está sofrendo, desesperada. Filha, você ama seu marido. Então lute por ele. Pare de olhar para as falhas dele. Pare de olhar para os erros dele. Calma. Você acha que essa atitude que você está tomando, ela está te ajudando? Não, filha. Não está te ajudando. Porque você só está afastando essa pessoa de perto de você. Essa pessoa precisa de ajuda também. Você está negando ajuda a essa pessoa que eu coloquei na sua vida para você ajudar. E agora você está virando a costa para ela. Eu te ajudei um dia. Você foi ajudado um dia. É hora de você também ajudar. Cuidado com o que você vai fazer. Cuidado com a atitude que você vai tomar. Agora, chegou a hora de você fazer o que você disse para mim que iria fazer. Ser quem eu te fiz para ser. Minha imagem, minha semelhança. Meu filho, minha filha. Deus falou para mim isso, gente. Você tem um filho. Você só está olhando para o erro do seu marido. Ele olhando para o seu erro. E essa criança? O que está acontecendo com esta criança? Você está destruindo o sonho dessa criança. Você está afetando o seu filho. Você está afetando a sua família. Você está cega, cheia de ira, cheia de ódio por tudo que ele te fez. Mas lá no fundo você ama ele. E você está esquecendo disso porque o ódio está maior que o amor. O ódio está maior do que o amor. Você está cega. Você não está fazendo nada para salvar esta relação. Foi um choque o que Deus falou para mim. Porque eu estava realmente pior do que eu fui no passado.
Eu havia me tornado uma mulher grossa, chata, insuportável. Não tinha paz e não dava paz. Eu havia perdido totalmente o controle novamente. E foi ali, nesse momento que Deus falou comigo, que eu parei de fazer as coisas erradas que eu estava fazendo e comecei a lutar com a ajuda de Deus. Você nunca vai vencer na sua vida lutando sozinho. Mas se você lutar ao lado de Deus, você se tornará mais que um vencedor. Sua vida pode estar sem cor, sua vida pode estar quebrada, sua vida pode estar destruída, sua vida pode estar arruinada. Mas se você pedir ajuda de Deus, Ele vai te ajudar a recuperar tudo isso aí. Esta é a vida que Deus te deu. Esta é a vida que você precisa arrumar. Esta é a vida que você precisa consertar. Para que você não venha se arrepender. Para que você não venha viver o resto da sua vida amargo. Para que você não venha viver o resto da sua vida ressentido por não ter feito algo pela sua vida. Deus me mandou mudar e foi o que eu fiz. E Deus está falando o mesmo para você. Você precisa mudar. Você precisa tomar novas atitudes. Você precisa aprender a lutar, a perdoar, a amar. Seja melhor como esposa, seja melhor como marido, seja melhor como filho, seja melhor como mãe. Deus quer que você seja melhor em tudo que você for fazer. Essa é a sua responsabilidade nessa tarefa. Seu marido pode estar longe de casa, você pode ter perdido o seu emprego, você pode estar com a sua saúde debilitada. Deus vai tocar lá onde seu marido está, lá onde sua esposa está. Deus já está preparando uma nova porta de emprego. Deus já está preparando a sua cura, mas você precisa fazer o seu tratamento. Responsabilidades são dadas e você terá que fazê-las. Responsabilidades que ninguém pode fazer por você. O processo de conquista é necessário você cooperar com Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem obter as suas conquistas? Porque não fazem sua parte. Não fazem a sua parte, não fazem aquilo que elas devem fazer, porque Deus faz o que é impossível. O possível é você que precisa fazer. Você vai vencer se você ter fé em Deus. Se você acreditar em você e tentar reconquistar o que é seu. Gente, eu preciso chamar o Patrick. Eu gostaria de convidar você do Instagram, você do Facebook, para continuar aqui. Vou trazer o Patrick aqui como nosso convidado desta noite. Eu gostaria muito que você escutasse o que o Patrick tem para dizer. Eu vou sair aqui do Instagram, vou continuar aqui no Facebook, amém? Porque o Facebook só nos dá 1 hora. E ontem eu não consegui salvar a live. Então eu vou sair aqui do Instagram e vou voltar. Quando eu voltar, o Patrick já vai estar aqui com a gente, tá bom? Posso esperar por vocês novamente? Aqui do Facebook eu vou continuar. Só do Instagram que eu vou sair, amém? Então eu vou sair para me salvar a live, eu já volto. Aleluia. Já estou aqui com o meu convidado especial desta noite, gente. Desta tarde, né? Desta manhã para você. Vou chamar aqui o povo do Instagram, só um minutinho. Ai, gente, uma água. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele está super nervoso aqui comigo. Gente, eu tô preparando um tempo de chamar pessoas para participar das lives comigo. E a próxima série vai ser Milagres no Deserto. Vai vir pessoas aqui que foram abençoadas através desse ministério lindo que Deus colocou nas minhas mãos. Pessoas que vão estar testemunhando. Então, gente, para você aqui do Facebook, para você do Instagram,
quero lhe reapresentar o meu marido. Ele vai participar um pouquinho com a gente aqui. Eu só vou concluir o que eu estava falando. Reda pra cá, amor. Reda pra cá. Vou só concluir o que eu estava falando. Patrick. Esse povo aqui lindo, é? Bom dia a todos que estão no Brasil. Boa noite quem está aqui no Japão. Seja onde você estiver. É um prazer estar falando com vocês. Me pegou de surpresa ontem, quando ela anunciou, ela não tinha me avisado, mas é isso. Contar um pouquinho da nossa história. Eu acho que ela já resumiu um pouquinho de tudo que a gente passou. De tudo que eu fiz ela sofrer também, porque não foi fácil, né? Vou pegar ele aqui hoje, gente. Não gente, foi fácil. Nada é fácil. Como eu falei pra vocês, o impossível Deus vai fazer, né? E o possível somos nós que temos que fazer. E a arma principal que você deve ter é fé. Pois a tua fé é o teu combustível indispensável, né, amor? Nessa caminhada. Porque se você não ter fé, vai ter muitas vezes que você vai aparecer situações que você vai querer desistir. E é a tua fé que vai fazer você permanecer firme diante de tudo que você está vivendo. Deus quer que você venha lutar. Deus não quer que você fuja das suas responsabilidades. Deus quer que você siga em frente, que você tenha coragem, porque no final Ele te dará a vitória. Foi assim na minha vida. Eu lutei, perseverei, mas eu fui também culpada por essa relação. Mas depois que eu me conscientizei, depois que eu parei para pensar que eu deveria fazer a minha parte, para que eu não saísse, mesmo que não desse certo, eu teria que tentar. O que eu quero passar para vocês é isso, você deve tentar. Mesmo que você não consiga, mas você não vai ficar o resto da sua vida, será que eu iria vencer, né, amor? Será que eu ia conseguir? Então, o Patrick, ele tá aqui esta noite, né? Ele vai falar um pouquinho e tem algumas perguntas, né, que nós fizemos aqui para responder algumas pessoas. E também a gente vai responder 2 pessoas do Instagram e 2 pessoas do Facebook. Você pode mandar sua resposta. Eu peço para a Ione escolher uma pergunta bem legal aí, por favor. Desculpa, amor. Muitos que me conhecem aqui já sabem que eu sou uma pessoa bem privada. Procuro não aparecer muito nas redes sociais. Por ser uma pessoa pública também, por preservar a imagem da minha família, e ainda mais para falar de assuntos que causaram dores no passado, né? Mas como é um momento que a minha esposa tem contado testemunhos, e eu sei que vai ajudar também a vida de vocês, de alguma pessoa que deve estar passando por tudo que a gente passou no passado. Acho que a minha esposa já contou um pouquinho do testemunho dela, vou resumir um pouco aqui. Só Deus sabe que nós passamos quando eu conheci ela, essa princesa. Mas por trás eu não tinha noção do que ela estava enfrentando, uma luta muito grande. Quando ela me encontrava era uma coisa, e depois que eu passei a morar junto com ela que eu me descobri que a minha mulher tinha problemas, que a minha mulher foi internada, foi dada como louca. E para mim aquilo ali foi um susto muito grande. Tinha uma filha, né? Uma filha de 10 anos, que por eu ser novo também, no começo não me aceitava. Mas eu tinha uma fé tão grande no meu coração, e eu acho que qualquer outro homem que via uma mulher na situação que a minha esposa estava, talvez ia só passar aquele momento ali de namorinho e ia seguir sua vida. E eu acho que a nossa união foi a união de Deus. Era um propósito, foi um propósito de Deus. Não foi à toa que eu fui para aquela cidade ali e conheci ela. Então eu conheci ela e tudo que estava acontecendo na vida dela eu não tinha noção. Eu me deparei com aquilo, para mim foi um susto, mas ao mesmo momento eu segurei na mão dela e falei, nós vamos vencer juntos tudo isso que está acontecendo. E aí começaram as lutas dentro de casa. E eu falei para ela, eu também vou assumir a sua filha como pai. Então foi lutas em cima de lutas, e só Deus sabe o que nós passamos, junto com a família dela. E depois viajamos só nós dois, que ela contou a história que a gente foi para Recife. Aí você imagina, eu e minha esposa só, numa cidade onde
ninguém, a gente não conhece ninguém e passar por tudo que a gente estava passando, eu e ela, né? Tudo que ela estava enfrentando, tentações todos os dias, e eu tinha que sair ali e deixar ela para ir trabalhar. Mas a luta era grande, e eu tinha Deus no meu coração, e sempre falava para ela: amor, nós vamos buscar em Deus. Tudo que Deus tem para nos oferecer, eu creio que Deus vai resgatar você. Né, amor? Então, tipo, ele lutou por mim no começo. Lutei muito, gente, não foi fácil. Tá. Então, quando houve a mudança, antes era eu, né, que estava num momento que precisava de ajuda. Depois foi ele, né? Mudou, né? Porque isso acontece. O problema é que nós, mulheres, quando nossos maridos nos traem, nós esquecemos tudo de bom que eles são pra gente. A gente só se concentra na raiva, no ódio, em tudo aquilo que eles nos fizeram, né? Então, ele enfrentou muito, ele lutou muito por mim. E quando ele passou essa situação, a qual ele se perdeu no meio do caminho, né? Aonde veio um clube maior, onde veio umas portas se abriram para nossas vidas financeiramente, na fama, a cabeça meio que ficou, né, confusa, né, amor? É verdade. Você imagina você chegar num lugar, num clube, onde você sempre sonhou em jogar. Pra quem não me conhece, eu sou jogador de futebol. E se deparar com tudo aquilo e a fama talvez subir para a cabeça. Eu cheguei num ponto que eu não olhava para o meu filho recém-nascido. Você fala, não é possível, isso é possível, gente. Mas, Patrick, como eu estava falando aqui, o que te levou? Eu recebi umas perguntas, porque se a gente for conversar aqui, a gente vai fazer 3 lives, né? Eu recebi umas perguntas de algumas pessoas e a nossa crise no nosso casamento começou pelas minhas atitudes. Porque antes ele não era de festa, ele não era de beber, né? Ele era uma pessoa bem de casa, caseira mesmo. E quando eu engravidei, que fiquei longe dele, eu fiquei insegura, como eu falei pra vocês. Começaram a ouvir pensamentos e as minhas atitudes foi mudando. Eu deixei de ser aquela mulher doce. Aquela mulher se tornou uma mulher amarga. E muitas das vezes ele queria uma palavra de ajuda e eu só massacrava, né, amor? É verdade. E eu sempre falava pra minha esposa, você vai me perder pra você mesmo. Gente, isso me deixava muito chateada. Como é que eu ia perder ele pra mim mesma? Essa história, olha, tem alguém falando a mesma história. Mas veja bem, presta atenção. Sabe por que a gente perde o marido pra gente mesma? Pela atitude que a gente tem. Não é que, ele vai e consegue, se envolve com outra mulher na rua, né? Essa mulher na rua, né, ela é uma mulher que ela vai ser aquela mulher calma, ela vai trazer pra ele paz. E nós trazemos o que pro nosso marido quando nós sabemos que ele tá nos traindo? Gente, a gente faz o inferno da vida do homem, não faz, amor? É verdade. Quando você chegava em casa, qual era a minha atitude com você? A atitude só brigava comigo, quebrava as coisas, jogava as coisas em mim. Como você se sentia? Eu antes de nem ter voltado pra casa, antes de ter ficado na rua. A vontade era de ficar mais na rua. Não tinha paz, né? Não tinha paz dentro da minha casa. Não tinha paz dentro do meu lar. Eu tava fazendo as coisas erradas, lógico, que nós também, homens... Temos culpa, né? Tem que assumir a culpa. Entendeu? Mas o que eu queria só de você era o cuidado, a paz dentro do meu lar, que eu não tinha, né? E querendo ou não, o inimigo usava muito a minha mente, né? Querendo ou não, para mim ir pro mundo, ir para as noites. Amizades também me levaram por caminhos difíceis. E quando eu me deparei, eu estava já praticamente no fundo do poço, meu casamento praticamente destruído. É difícil de falar isso, tocar num assunto que machuca, um assunto que volta no passado, mas talvez você esteja vivendo isso. E o bom disso foi que a minha esposa não desistiu de mim. Não desistiu, gente. Ela lutou, lutou e lutou. Eu estava cego também. Eu tenho culpa porque eu estava cego, eu chegava em casa. Imagina você com um filho recém-nascido. E eu olhar para minha esposa. Amor, eu prometo que não vou mais fazer, eu prometo que não vou mais sair. No outro dia eu estava na rua.
Paciência. Olha, me perguntaram aqui assim, em que momento da crise você decidiu dar uma chance para vocês dois? Em que momento que eu decidi lutar pelo meu marido? Me fizeram essa pergunta. No momento em que eu olhei, lembrei tudo que Deus tinha feito na minha vida no passado, das coisas boas que meu marido trazia para minha vida, né? E eu percebi que eu amava muito. E eu já estava sofrendo porque eu estava perdendo. Imagina se eu tivesse perdido ele totalmente. Então, quando eu decidi lutar por ele, eu pensei o seguinte: se eu não lutar agora, eu vou me arrepender. E se eu lutar, eu posso conseguir. Como é que eu vou saber se eu vou conseguir se eu não tentar? E foi o que eu fiz, eu lutei. Mas eu lutei, Isa, de uma forma diferente que todas as mulheres eu acho que não fariam. Porque é o seguinte, quando o marido volta para casa, não é tão difícil. O difícil é manter esse marido dentro de casa. O difícil é você manter uma comunhão, um diálogo. Você vai ver o marido ali muitas vezes. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é que ele tá pensando na outra, e ele tá pensando. Não adianta ele dizer que não, porque ele tá. E qual é a sua? É fazer ele esquecer essa mulher. Porque se você ficar jogando na cara dele, se você ficar fazendo, você vai fazer o quê? Vai trazer a lembrança, não é verdade? Com certeza. Às vezes até ele queria esquecer dela, mas eu não deixava. Eu vivia falando dela o dia inteiro dentro de casa. E aí ele queria esquecer, eu não deixava ele esquecer. Então é esse aí o ponto crucial, gente. Não é trazer, é manter. Então quando ele voltava para casa, a Patrick saía para treinar às 7 da manhã, só voltava às 7 da manhã do outro dia, né? E a primeira atitude que eu tive foi receber ele de uma forma como eu nunca havia recebido, com carinho. Verdade. Eu sempre recebia ele com agressão, com estupidez. Mas o momento que eu passei a receber ele com amor, com respeito, ele passou a olhar para mim com outros olhos, não foi? É verdade. No momento que ela passou a me receber com carinho, com respeito, mesmo eu fazendo coisas erradas... Porque naquele momento a cabeça da pessoa, ela tá virada, gente. Muito. A gente não pode olhar para ela e existe um mal por trás de tudo isso. É isso que você tem que entender. Você não tem noção, desculpa, você não tem noção do que você está fazendo. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu só queria saber de estar na rua, só queria saber de beber, só queria saber de noite. Chegava ali, como ela falou, está chegando ao ponto de tirar a vida dela com o nosso filho. Chegava em casa e encontrava ela chorando, o meu filho acordado de madrugada, recém-nascido. Não, amor, prometo, amanhã eu não vou. Quando era amanhã, ia. No outro dia, ia. Eu acho que na semana, umas 4, 5 vezes eu saía. Incrível, eu tava com a cabeça totalmente virada. Ele falava que tinha concentração e não tinha. Então é difícil falar isso. Mas ela lutou por mim. Lutou. E com isso, gente, vem também a parte financeira. Que quando eu me deparei, praticamente estava todo endividado. Porque você não tem noção das coisas. Você quer só suprir ali a sua vontade, seu desejo, estar na noite, na balada, bebedeira, Patrick, com os amigos. Teve uma pergunta aqui. Patrick, você teve medo de perder a sua família? Tive medo. Tive medo. Quando me deparei por mim, eu tive medo. Quando eu parei e refleti, eu tive medo. Mas quando eu estava ali naquele desejo todos os dias, eu não queria saber de família. Queria saber só de estar na rua. Se eu tivesse te deixado naquela época, você teria me deixado, não teria? Com certeza. Talvez eu não estaria nem aqui hoje. É aí que é o ponto. Porque muitas mulheres dizem assim, mas eu já perdoei uma vez. Sabe quantas vezes eu perdoei o Patrick? Muitas vezes. Não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano. Foram 3 anos, gente. 3 anos que nós passamos por isso. 3 anos que ele me prometia e não cumpria. Ele falava que não ia, no outro dia ele já estava lá de novo. Ele falava, ele mentia, ele me enganava. E aí eu saí de casa 2 vezes, mas voltei. Não tive coragem de ir, graças a Deus, né? Porque se eu tivesse ido, ele tinha deixado eu ir embora. Ele falava pra mim que ele não ia atrás de mim. É verdade.
Foi difícil, gente. Foi lutas e lutas e lutas. Mas a minha esposa foi guerreira. Ela lutou por mim. O que você diria para um homem hoje? Se tiver um homem te assistindo aqui, uma mulher também, que esteja, né? Pensando em deixar a sua família hoje. Uma mulher que esteja querendo deixar do marido e um homem que esteja querendo deixar da sua esposa por causa de outra pessoa. O que eu tenho que falar é que antes de a gente tomar qualquer atitude, primeiramente, porque a mente, gente, a nossa mente é muito forte. A gente tem que parar e refletir. Talvez algum homem que esteja num caminho desse, né, fazendo sua família sofrer, tendo algumas atitudes que eu tive, pode ter certeza que essas atitudes vão levar você só para o fundo do poço. Porque ela sofreu comigo no início, conquistamos nossas coisas juntos, ela lutou comigo ali junto e chegou no momento que eu deixei tudo subir para a cabeça. Não é porque eu estava num clube famoso, não. Eu poderia estar em qualquer lugar. Mas eu deixei me perder. Então não faça isso com a sua vida, com a sua família, você esposa, você marido. Dê uma nova chance para vocês. Como é que eu posso dizer uma nova chance? Sentar e conversar, gente. Nada que uma boa conversa. Eu falava sempre para minha esposa. Eu só acusava ela. Como ela só me acusava também. A gente não conversava. Eu só acusava. Era brigar. A gente sentava para conversar e 5 minutos já começava a briga. Então, isso também, gente, não é só no casamento, não. É em tudo. Na vida. A partir do momento que eu tive a sabedoria de também perguntar para ela e falar, amor, o que você quer que eu mude nas minhas atitudes? Eu também tive essa atitude, porque eu queria mudar, mas eu por exemplo, as mulheres quando me perguntam para mim, missionário, o que eu devo fazer? Gente, você deve voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é Jesus, colocar ele na sua vida, na frente de tudo. Gente, eu lembro que eu fiz um quarto e eu escrevia. Eu pegava os papéis e escrevia tudo o que eu queria que Deus mudasse no meu marido. E eu orava em cima daquilo o tempo todo. Eu tive que fazer coisas que verdadeiramente eu creio que vocês falariam, missionária, eu não faria isso. Gente, é o seguinte, quando o marido volta, ele volta todo quebrado. Meu marido voltou quebrado, endividado. Meu marido voltou sem nem um centavo para casa. Tá? Verdade. Desempregado. E aí, quando ele chega na minha casa, eu olho para ele, mas eu já tava com a cabeça mudada. Eu decidi lutar por ele. Eu decidi pegar na mão dele e ir para uma igreja. Dei força para ele. Desculpa, amor. Mas quando você chega num ponto, quando você chega nesse ponto, que você olha para um lado, olha para o outro, aqueles que se diziam seus amigos, entre aspas, na hora da balada, na hora da bebedeira, vamos lá, não, sua esposa, vamos lá, deixa ela lá. Somem todo mundo, gente. Não estão ali para estender a mão para você. Não estão, some todos. E quem fica do seu lado? Seu esposo, sua esposa, o seu filho. Eu demorei a perceber isso. Quando ele voltou, outra mulher no meu lugar falaria, tu voltou sem nada, tu não trouxe nada, não sei o que. Não. Eu lembro que a gente fez uma vaquinha em casa e compramos a passagem dele e recebemos ele com amor, não foi amor? Recebemos ele com muito amor, com respeito, porque se você recebe seu marido e joga na cara dele, mas antes você nem tá lutando por esse homem. Gente, perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar para essa pessoa e não sofrer. O que você precisa entender, que se você quer reconstituir a tua vida, você precisa ser forte e corajoso. Você precisa entender que você não pode querer se vingar. Você não pode agir como antes. Se você foi uma boa esposa no começo, você vai ter que ser melhor, muito melhor do que você foi no começo agora. É nesse momento que você tem que se superar, é nesse momento que você tem que ser para ele amiga. O casamento é uma empresa que juntos vocês constroem e ambos têm que ter o mesmo equilíbrio. Só que detalhe, gente, o homem ele é lento. É verdade. É muito lento, né, amor? É verdade. Ele precisa de um tempo para gerar uma pergunta. Você quer discutir vários assuntos ao mesmo tempo, ele só consegue discutir um e mal. É verdade.
Mas a partir do momento que a gente conseguiu conversar, não acusar um ou outro, nosso relacionamento melhorou muito, gente. Muito, muito, muito. E não é porque hoje minha esposa vive na presença de Deus, que a gente segue um caminho, nós somos tentados 24 horas. O tempo todo. O tempo todo, gente. Tentado 24 horas, mas a gente está firme. Hoje a gente já tem a sabedoria de poder parar, calma. Não vamos tomar decisões precipitadas. O que é que está acontecendo? Não, meu amor, eu acho que por esse caminho é melhor. Ah, tá bom, então vamos decidir assim juntos. Antes, a gente não tinha essa sabedoria. Antes era muita cobrança. Eu vi o Patrick com outra mulher na rua várias vezes. Eu falava que o dia que eu visse eu ia fazer um monte de besteira, mas eu parava. Eu chegava em casa e eu ficava olhando pro meu filho. Eu falava, não, eu não vou brigar hoje. Hoje eu não vou brigar, eu vou ser diferente. Eu vou agir diferente. E aí eu lembro que quando ele passou a voltar para casa mais cedo, até hoje, eu tenho uma atitude com ele. Eu dou para ele o melhor de mim. Eu dou para ele minha atenção. Eu trabalho hoje, graças a Deus, aqui com vocês. Hoje isso para mim é o trabalho que eu amo fazer. É alguma coisa que eu amo, eu atendo. Mas quando chega tipo 7, 8 horas da noite, eu desligo meu telefone, eu não atendo mais ninguém porque eu fico para ele. Dele, é o tempo dele, é isso que você precisa entender. E outra coisa, quando meu marido chegava e ficava em casa, às vezes tarde da noite, eu via que ele estava ali acordado, ele pensava no copo com água, eu já estava ali com um copo com água para ele. Gente, é cuidar, é amar, é cuidar. Então eu nunca cobrei. Muitas pessoas, você nunca jogou na cara dele depois disso? Não. Nós não jogamos. Hoje nós conversamos sobre isso, ele não gosta muito, ele não fica muito agradável sobre esse assunto. Mas eu digo para vocês, a gente superou junto. Hoje a gente olha para tudo que a gente viveu e a gente até dá risada, né, de certas coisas que a gente viveu junto. Na época não ríamos não, chorávamos. Mas Deus entrou na nossa vida de uma forma que a gente olhou um para o outro e viu o quanto a gente se amava. E um casamento precisa de respeito. Um casamento precisa de diálogo. Verdade. Ele chega em casa e eu converso com ele, ele pergunta como é que eu tô aqui, ele me ajuda, eu ajudo ele, porque juntos, sem cobrança. Sem cobrança, porque a cobrança não vai te ajudar nada, só vai trazer consequências. É amor, é respeito, é você olhar e dar valor, mesmo que ele possa ter feito tudo errado. Mas se você ama, ele pode fazer tudo diferente. Eu posso te dizer que hoje, para a honra e glória do Senhor, né, eu não sou mais a mesma pessoa. Foi a minha mudança que mudou ele. Com certeza. As minhas atitudes, né? E aquelas atitudes acabavam refletindo no meu trabalho também, né? Não conseguia trabalhar, né? Não conseguia trabalhar porque só vivia em guerra, só vivia brigando dentro de casa. E ia trabalhar com a cabeça quente. E aí, muitas das vezes, algumas atitudes que aconteciam no meu trabalho, eu descarregava em cima de alguém. A pessoa não tinha culpa. Mas eu estava tão angustiado, né, com a cabeça tão quente com tudo que estava acontecendo em casa, que a gente acabava descontando em cima de quem não merecia. E voltava para casa e brigas e brigas e brigas. Mas graças a Deus, nós tivemos essa sabedoria, buscando em Deus, gente, que não é fácil. Hoje buscamos em Deus constantemente. Mas como eu falei, somos tentados todos os dias. E nosso casamento, para se manter de pé, firme, não é só da parte da mulher não, gente, é da parte do homem também. Tem que ser um conjunto, os dois juntos. Eu sempre me pego pensando, poxa, peraí, o que eu tenho feito pela minha esposa? Será que eu tenho tirado um tempo para ela? Será que eu tenho dado carinho para ela? Às vezes eu chego em casa com um buquê de flores, ela se assusta. Gente, antigamente, quando ele me dava um buquê de flores, pra mim era culpa. E aí, em vez de eu receber aquilo com amor, eu fazia aquela ignorância, né? Mas hoje, assim, eu olho pra ele, assim, eu vejo cada dia mais o crescimento dele. Eu dou glória a Deus por isso, porque o que eu mais sou feliz é porque a alma dele mudou. O Patrick, ele não é um grande marido, ele é um grande homem, uma pessoa que eu admiro muito. Eu falo assim, que se não fôssemos para sermos marido e mulher, eu queria ser amiga dele. Eu admiro muito o caráter dele, é uma pessoa de caráter. E a gente, assim, eu falo muito para as mulheres o seguinte, você hoje tem um casamento
com uma pessoa que não é pública já não é fácil. Imagina com os holofotes em cima de você. E, às vezes eu passo por situações, tem mulheres que dão em cima dele na minha frente. Eu já recebi uma vez uma mensagem de uma moça falando umas coisas pra ele. Aí eu peguei o telefone e falei: varoa, eu vou orar por ti, pra Deus te dar um varão muito lindo, porque este é meu. E o que pra mim é bênção, pra ti pode ser maldição. O que eu quero te dizer hoje é o seguinte: entrega seu marido, entrega sua vida, entrega sua casa pra Deus. Sabe, você precisa fazer o seu marido conhecer Jesus. Porque quando ele conhece Jesus, eu vou te dizer uma coisa que é muito forte. Ele não vai se preocupar com você mais. Ele vai se preocupar com o compromisso que ele tem com Deus. Ele vai tentar fazer de tudo para agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, a nossa vida, ela se torna melhor. Por quê? A esposa não pode estar onde o marido está o tempo todo. O marido não pode estar onde a esposa está o tempo todo, mas Deus está em todos os lugares. E é o que você precisa fazer, é buscar a Deus. Olha, eu não sei, muitas pessoas, mas eu já tentei 5 vezes, mas você mudou verdadeiramente? Porque eu mudei, gente. Mudei muito. Gente, para quem me conhece, eu mudei demais. O que você precisa é mudar. Sua vida só vai mudar quando você estiver disposto a mudar. E às vezes, a gente tem que fazer uma pergunta, né? O que eu tenho feito para melhorar? Você já fez essa pergunta alguma vez? O que eu tenho feito para melhorar? Como esposa, como marido, como pai, como filho? Porque não é só na relação não, gente. Entendeu? Tem nossos filhos, tem nossos pais, irmãos, inclui tudo. Como minha esposa estava pregando esses dias sobre perdão. A gente liberar o perdão. Gente, vocês não têm noção como é bom a gente liberar o perdão. A paz que você coloca dentro do seu coração é muito grande. Muito grande. Então... mesmo que não tenha dado certo, eu acho que um casal tem que se perdoar. Não vão ser melhores amigos, mas principalmente quando tem uma criança envolvida. Você carregar uma mágoa, um ódio dentro do seu coração, gente, não vai fazer bem. Vai destruir você. Vai destruir você, você vai deitar, botar sua cabeça no travesseiro, e você vai dormir e vai acordar pensando naquilo, pensando naquela pessoa que já talvez esteja longe já de você. Às vezes, assim, não dá, eu não posso ser hipócrita e dizer pra você que eu nunca tive decepção amorosa. Eu tive uns relacionamentos que foram frustrados, ele também teve, né? A gente lutou, né? Não deu certo, porque assim, quando é de Deus, gente, aquilo que Deus une, homem nenhum separa, gente. O que é de Deus, onde Deus está, a história é diferente. Nos meus outros relacionamentos, eu não colocava Deus. Porque você fala assim, eu acredito em Deus, mas duvida. É como a onda do mar, jogada de um lado para o outro. Então, a vida da gente só muda quando nós colocamos a confiança total em Deus. Se Deus está na tua vida, e se você está lutando por um casamento, seja lá por que for na sua vida, se Deus for a tua rocha, você pode ter certeza que Ele vai restituir tudo que foi roubado de você. Eu tenho uma coisa para falar para vocês também. Mas o meu marido não luta, não faz nada por essa relação. Minha mulher não luta, não faz nada por essa relação. Gente, eu aprendi uma coisa na minha vida que melhorou muito o nosso casamento. Eu melhorei muito no meu trabalho também, eu cresci muito no meu trabalho. Como? Eu fazendo a minha parte. Faça a sua parte. É isso aí, gente. Faça a sua parte todos os dias na sua relação, dê seu melhor, se cobre você no seu emprego, dê seu melhor, se cobre você mesmo. Sabe por quê? Porque no final do dia você vai sentir aquela paz dentro de você. Hoje eu dei o meu melhor. Amanhã de novo, seja melhor no seu emprego, na sua relação, em qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida. Atraia coisas boas para sua vida, para o seu pensamento. Porque eu tenho certeza que coisas boas vão vir para sua vida. Não coloque esse sentimento de culpa dentro do seu coração. Faça o melhor todos os dias, porque chega no final do dia, faça uma análise do seu dia e você vai falar, eu dei o meu melhor hoje, então você vai sentir aquele sentimento de paz. Experimente fazer isso, porque eu fiz isso no meu relacionamento, tenho feito isso no meu trabalho e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, não? Amém, tem sim. Eu vou responder aqui a Débora, que está falando assim, missionária, qual a sua opinião quando o marido larga a mulher e vai para a igreja com amante? Conheço vários. Débora, eu vou ser bem direta nessa resposta para você. É o seguinte, Débora, cada pessoa
vai colher aquilo que está plantando, né? Eu acho assim, nós temos que ter aquela consciência de que Deus não se engana. Deus conhece o coração de todos nós. Eu sempre falo e ensino as pessoas que a amante, ela é um ser humano, ela é uma mulher. Ela tem vida, ela tem uma alma, ela tá perdida também. E não é porque essa amante, né, ela se envolveu com outro homem, essa menina, essa mulher se envolveu com outro homem, esse homem, que ela não vai deixar de ir para a igreja, gente. Talvez, né, muitas mulheres percam seu marido porque elas não são sábias, porque assim, Deus ele tem poder de abençoar a maldição, fazer tornar bênção. Então, muitas vezes, a esposa não procura igreja, a amante procura. Mas isso é uma coisa que Deus vai julgar, é uma coisa que não somos nós que devemos julgar. Porque assim, se a gente for olhar para a vida das pessoas, a gente vai deixar de fazer as coisas pelas nossas vidas. Nós precisamos olhar para nossa casa, nós precisamos olhar para nossa família. Eu não posso opinar pela escolha de ninguém. Eu tenho que escolher por mim, eu tenho que viver por mim. Agora, eu sempre aconselho, gente, se teve uma coisa que eu fiz que mudou a minha vida, foi orar pela amante do meu marido, gente. Eu orei por ela. Eu orei e um dia eu tive uma conversa com ela, não julguei, não xinguei. Eu disse pra ela, se você o ama, se você o ama, você vai ter que o amar mais do que eu, você vai ter que acreditar mais do que eu, porque eu o amo e eu vou lutar por ele, eu não vou desistir dele. Muitas mulheres falam que acreditam, confiam em Deus, mas não conseguem, desistem, né? Desiste. E Deus é Deus de misericórdia. Eu não estou aqui falando que Deus vai tirar o seu marido, vai te dar para uma amante, mas essa mulher é um ser humano. Você tem que orar por ela, você tem que buscar por ela, para que Deus venha abrir os olhos dela, para que Deus venha tirar ela da vida do seu marido. O problema é que quando nós vemos uma mulher que se envolve na vida do outro homem, nós chamamos de nomes que não cabe eu vir dizer aqui, né? Mas só que temos que ver que essa pessoa é um ser humano, né? E ela tá tão errada quanto você, às vezes, nas atitudes que você tem, né? Você precisa entender que a gente não pode julgar. Ah, porque a fulana, ela se envolve com o marido do fulano, ela não pode, ela é livre para ir aonde ela quer. Essas coisas nós temos que ter muito cuidado para falar. Nós temos que entender que Deus, ele quer ajudar. Nós temos que olhar para nossa vida, nós temos que olhar para o nosso casamento para que a gente não venha passar pelo mesmo. Tá bom, Débora? Isso é muito importante, a gente olhar muito para a vida da gente. Porque, gente, se eu fosse olhar para a vida das pessoas, na época que eu tava em crise com meu marido, as pessoas, elas me aconselhavam a me separar. O que fazer quando começa? O que fazer para começar essa mudança? Por onde devo começar? Eu quero lutar, só não sei como agir. Flávia, você deve agir de uma forma sábia. Eu vou falar por mim, tá? Você deve agir de uma forma sábia. Você tá ciente que o seu marido tem uma outra esposa. Você tem que colocar o seguinte na sua cabeça. Você o ama, ele é seu marido. Como eu tô falando, essa mulher também vai lutar por ele. Só que ela vai usar a arma dela. E você vai usar a sua arma. A sua arma poderosa é Deus. É Deus que vai entrar no coração do seu marido. Você precisa buscar a direção de Deus. Você precisa buscar o auxílio de Deus. Talvez você esteja buscando a força e a orientação do homem. A orientação do homem vai ser, deixa dele, não luta por ele. E mudar a sua atitude, né? Porque trazê-lo é uma coisa, mantê-lo que é outra. Você tem que estar com o coração limpo, viu, Flávia? Primeiramente, coração livre, limpo, para você olhar para ele e não acusar ele, para você não julgar ele, para você passar para ele amor e segurança. Esse homem precisa se sentir seguro, gente. Sentir paz no coração, né? No seu coração, fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte, chegar e falar, não, eu tenho feito a minha parte, então você fica com o coração limpo em relação a isso. E aí, se não der certo, né, você não vai se culpar, você vai sair dessa relação. Não, eu fiz a minha parte, eu fiz tudo que deu certo, o que eu achei que era certo. Não foi da vontade de Deus. Não foi da vontade de Deus, né? Eu penso dessa forma. Eu, graças a Deus, tive força, eu tive muita fé e não desisti, né? Então, e não pensa você que foi fácil. Não foi, gente, não é fácil, tá bom? Que resposta sábia, meu Jesus, um dia passei por isso, segui. Gente, alguma pergunta a mais? Alguém pode colocar uma pergunta aqui que a gente vai sair. Independente de relacionamento, qualquer pergunta que seja. Aquilo que Deus fez na nossa vida, são tantos milagres, gente. Tantas coisas que Deus realizou na nossa vida. Aqui no Japão também, muitos milagres.
principalmente no meu trabalho, provações de Deus, que se a gente for parar para contar aqui, né, amor? São muitos. Futuramente nós vamos estar fazendo um livro, no nome de Jesus. Mas é que eu falo, a minha esposa está quase 2 semanas fazendo essa ministração, sério, superando limites. O segredo, gente, o segredo é você acreditar em você mesmo. O segredo é confiar. O segredo é você trabalhar a sua mente. Não deixar entrar coisas que não edificam nada. Trabalhe a sua mente, comece, antes de tomar decisões, pare e reflita um pouco. Tenha calma, peça direção para Deus, porque tem muitas pessoas aí que se diz nossos amigos, que a gente vai pedir opiniões para elas. E elas vão sempre dizer, desiste. E às vezes você vai tomar uma atitude pela opinião da pessoa. E eu te garanto, se você entrar no seu quarto, dobrar seu joelho e conversar com Deus, Deus vai mostrar a solução para você. Pode ter certeza. Deus vai mostrar, gente. Então, gente, chegou mais uma pergunta aqui. A gente vai responder essa pergunta pra gente orar, tudo bem? Pode botar como ter certeza que Deus me livra de algo que existe, não é? Como ter a certeza que Deus quer me livrar de algo ou que resistiu? Como ter certeza de que Deus quer livrar de algo ou quer restituir meu casamento? Olha, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, do versículo 1, o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova da coisa que não vemos. Camille, milagres, eles não são vistos quando estão sendo gerados, né? Uma coisa que eu digo, se você estiver com o teu coração, com a tua mente totalmente focada em Deus, Deus ele vai restituir se for bom para você. Se não for afastar você dele. Deus ele quer o melhor para todos nós. Sabe? Pare para pensar, você tem um telefone. Você acaba de comprar um aparelho de celular novinho. Esse telefone cai e quebra. Você vai levar numa assistência porque ele está novo. É algo que você comprou, você nem pagou ainda. E aí você vai levar aquele telefone numa assistência. Quando você chegar na assistência, a pessoa vai dizer para você, olha, eu vou analisar o problema. E depois eu entro em contato para te dizer se tem conserto ou não. Aquela pessoa vai olhar o telefone, daqui a pouco vai te ligar e vai dizer, Camila, aconteceu o seguinte, só quebrou a tela. A gente troca a tela, vai ficar novinho. Ou ela vai te dizer, Camila, queimou o display, né? O display que é caro, né? Queimou o display. Mesmo que eu coloque um outro display, vai dar defeito. O melhor é você comprar um outro, porque esse vai te dar sempre problema. Deus, ele trabalha dessa mesma forma. Ele tira por um tempo, ele trabalha na vida da pessoa, trabalha na sua vida. E se você, né, e essa pessoa nasceram um para o outro, e Deus vê que esse casamento vai gerar uma vida, porque tem muitas pessoas que insistem em relacionamentos abusivos, pessoas que desde o começo se meteram com pessoas erradas, pessoas que agridem, pessoas que maltratam, estão ali, não é por Deus, estão ali porque é por elas. Às vezes Deus até já mandou elas se separar, porque Deus não quer que você venha apanhar, que você venha perder a sua vida. Muitos acontecimentos de mortes acontecem porque as pessoas insistem em algo que nem Deus está ali aprovando, gente. Mas Deus, ele é aquele que cuida. Então, a certeza que eu tenho para te dar é que se você colocou na mão de Deus, se você orou para Deus, Deus vai mudar. Deus mudou meu marido, gente. E não foi da noite pro dia. Não se separa, às vezes, talvez por medo de passar necessidade. Às vezes a pessoa toma aquela decisão precipitada, de tomar aquela decisão, porque acha que o marido não vai mudar. Não, você tem que esperar. Olha, Sara esperou quanto tempo para ter um filho? Né? O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Então tudo há um tempo, e o tempo é Deus que prepara. Você tem que estar pronto para receber o seu milagre, porque muitas vezes você recebe e não cuida. Entende? Então vai muito da sua atitude, muito do que Deus tem. Deus jamais vai permitir que algo fique na sua vida. Só que muitas vezes, veja o que aconteceu comigo. Deus me libertou da depressão e eu novamente coloquei sentimento no meu coração. Já estava indo para o caminho da depressão. Deus nos livra. Deus nos abençoa. Deus quer o melhor para a nossa vida. Amém? Então vamos orar, gente? Minha resposta aí, missionária. Eita, glória. Então Deus, ele quer que você fique tranquilo.
Deus quer que você entenda que se você colocou na mão dele, ele vai agir, ele vai fazer. Milagres não se vê, milagres acontecem. E eu creio que neste momento, Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Eu gostaria de convidar você para orar. Quero primeiramente agradecer a Deus e a todos vocês que ficaram aqui todo esse tempo com a gente. E quero que você coloque tudo isso que você aprendeu aqui em prática. Que você venha crescer na sua vida. Você venha perceber que as suas atitudes te levam onde você está. Suas decisões, elas hoje estão sendo vistas na sua vida. Se a sua vida não está boa, se as suas atitudes também não estão boas, está na hora de você mudar. Deus quer te levar a conquistar o impossível. Milagres não são para ser explicados, são para serem vividos por pessoas que verdadeiramente acreditam e confiam em Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um milagre, Deus tem uma vida próspera, abençoada para cada um de nós. Mas para vivermos o que Deus tem, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Eu já quero desde já abençoar a vida de vocês. O Mozão fala alguma coisa aqui? E não esqueça, gente. Trabalhe na sua mente. Dê seu melhor todos os dias. Para você mesmo. Porque no final do dia, você vai sentir aquela paz dentro de você. Hoje eu dei o meu melhor. Hoje eu fui melhor como esposa. Dei o meu melhor no meu trabalho. Dei o meu melhor na minha família. Que eu te garanto que você vai subir degrau por degrau. E a sua vida vai melhorar muito, muito, muito. Como a minha melhorou, como tem melhorado todos os dias. Amém? Agora sempre veja, olha para a sua vida, se olha no espelho e verifique o que você está fazendo. Será que você mudou mesmo? Será que você está tomando a atitude certa? Será que você está fazendo aquilo que você se prontificou a fazer? Porque a verdade é que você começa e não termina. Como é que Deus vai terminar a obra se você não deixa Ele ser Deus? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, já quero te agradecer. Essa semana nós vamos programar uma live uma vez por semana, tá bom, gente? Eu quero agradecer imensamente a Deus e a todos vocês por esse tempo que nós tivemos juntos. Espero que vocês tenham aprendido. Estou aqui para ajudar. Eu vou tirar esse restante desses dias aí desse mês para estar respondendo as perguntas de vocês. Eu quero convidar você que quer participar, também tem um WhatsApp, onde você pode receber palavras que venham edificar a sua vida. Estou aqui para te ajudar. Também eu quero convidar você também para se inscrever no canal do YouTube, Sônia Oliveira. Lá todos os dias também tem palavras que edificam a sua vida. Gente, tudo que Deus fez na minha vida, toda a história que hoje eu conto, são milagres que Deus realizou. Eu tento agradecer a Deus, ajudando o meu próximo. Mostrando para as pessoas que Deus é Deus de milagres. Deus faz coisas impossíveis. Esse Deus fez na minha vida, na minha história. Se eu posso te dizer que hoje eu consegui a restituição da minha vida, do meu casamento, porque eu coloquei Deus na minha frente. Coloquei Deus sendo o meu centro de tudo. Se Deus é contigo, você pode ter certeza que você vai chegar aonde Ele quer te levar. Não desiste de você. Não. Deixa sua mensagem para mim depois aqui que eu vou chamar vocês, tá bom? Gente, vamos orar? Eu gostaria de pedir que vocês colocassem a mão no seu coração e nós vamos estar pedindo pela vida de vocês. Eu creio que o mesmo que Deus fez na nossa vida, Ele há de fazer na vida de cada um de vocês que estão aqui neste lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te pedir, Jesus Cristo, a tua bênção neste dia. Quero abençoar cada família, cada vida que se encontra neste lugar, meu Pai. Que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha restituir. Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio, Pai, que se essas pessoas colocarem, meu Deus, o Senhor em seus corações, colocarem, Pai, a obediência, a dedicação e fazer a sua parte, eu sei que o Senhor pode levá-las a viver o impossível. Fazer na vida delas o que o Senhor fez na minha vida e na vida de todos os teus filhos que alcançaram de ti a vitória. Meu Deus, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, seu ministério, seu casamento, Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu creio, Pai, que ainda ouvirei testemunho de pessoas voltando para testemunhar o que o Senhor há de fazer. Toca agora nesse marido, toca agora nessa esposa, nesse filho, nesta família, Deus. Vai restituindo tudo que está quebrado, tudo que está arruinado, Deus. Tu és poderoso para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Mas eu
creio, Senhor, que grandes maravilhas o Senhor está preparando, Pai. Quero pedir, Pai, pela vida de todas essas pessoas que estão lutando contra esse vírus, meu Pai, para as famílias que perderam alguém que amavam, Jesus Cristo, conforte o coração. Deus, traga paz e equilíbrio ao teu povo, Pai. Que o teu amor venha nos sustentar e nos guardar, no nome de Jesus, Pai. Cura, transforma e restaura. É o que eu te peço neste dia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a paz e o amor de Jesus esteja com cada um de vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigado, meus amores. Obrigado, minha filha. Obrigado a todos vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhar essa live. Aqui, olha aqui. Faz o coração. Que vocês compartilhem, que vocês chamem alguém para alguém essa live, que possa abençoar a vida de alguém. E, gente, que você possa iniciar seu dia diferente, com atitude diferente. E antes de tomar qualquer decisão, antes de pensar em fazer qualquer coisa, pense. Não tome decisões precipitadas. Ei, não deixa mais o medo, não deixa mais a ansiedade, não deixa mais o desequilíbrio, a preocupação, a falta de perdão atrapalhar a sua vida. Se segure na coragem, na esperança, na fé, siga Jesus, enfrente suas lutas, não desista, porque no tempo certo você vai alcançar a sua vitória. Agora de tudo, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua família para Jesus, porque Ele há de fazer infinitamente muito mais por você. Um beijo no seu coração, deixa lá na mensagem que eu vou mandar para vocês, vou convidar vocês para participar, tá bom? Um beijo, Deus gente. Abençoe. Fique todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter edificado a vida de alguém, tá? Muito obrigada por você estar aqui comigo, gente. Gente, logo eu vou estar convidando umas pessoas também para estar participando, viu? De pessoas contando testemunho, gente. Nós vamos fazer uma série Milagres no Deserto. Vai ser bênção. E eu conto com vocês. Um beijo em seus corações. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Tchau. Se liga lá que eu te ligo aqui.